São Paulo, Centro, 1 de fevereiro de 1985. Rolf lê trecho de A Vida Divina de Sri Aurobindo. Título: A Grande Aventura, ou Pode o Finito Compreender o Infinito? Fonte: BCL, volume 18, páginas 326 e 327. Trechinho de A Vida Divina. Não sei como vai ser. Não é nenhuma parte assim muito especial e muito destacada ou muito de importância assim particular. É como que um pedaço do corpo do livro, como que para nos mostrar e treinar um pouco para que nosso aparato mental comece a perceber que ele não só serve a fins determinados, mas que ele como que tem uma vida em si e que ele pode penetrar uma realidade de uma maneira, a nossa realidade de uma maneira que não está fundada em nenhuma lei externa de, como digo, de utilidade ou de funcionamento ou de interesse particular ou de alguma coisa especial, mas simplesmente pegando o que existe e atravessando, entrando, removendo, desfazendo, recompondo, virando assim, para descobrir-lhe o sentido mais total e mais profundo. Então, são coisas que a gente não aprendeu, infelizmente, e nem respeita e nem conhece, mas são coisas que, no fundo, nós deveríamos sempre tentar. Então, ele fala aqui da natureza física e de nosso, como que, cômodo jeito de julgarmos, então, e avaliarmos tudo o que existe em termos de natureza física, nosso mundo, nosso ser, de um jeito, assim, como que primitivo, superficial, direto, e a partir já acharmos também de termos base para nós avaliarmos e julgarmos e entendermos o que é de natureza não física. E então ele vai mostrar como nada, nem o físico entendemos, afinal. Então, se nós olharmos cuidadosamente os trabalhos da natureza, posto que coloquemos de lado o que tirarmos o véu da familiaridade e da aquiescência não pensativa no processo das coisas como naturais, porque assim sempre elas nos parecem, nós descobrimos que tudo o que a natureza faz como um todo ou em partes é um milagre, um ato de uma magia incompreensível. O ser da existência do si e do mundo que nela apareceu são cada um deles e os dois juntamente um mistério supra-racional. Parece para nós que há uma razão nas coisas, porque os processos do finito físico resistem à nossa, ou são consistentes para a nossa visão em sua lei determinável, mas esta razão nas coisas, quando examinada de perto, parece tropeçar a cada momento contra o irracional, o infrarracional e suprarracional. A consistência
a determinabilidade do processo parece antes se diminuir do que aumentar na medida em que passamos da matéria para a vida e da vida para a mentalidade. Se o finito consente, em alguma medida, de ter a aparência como se ele fosse racional, o infinitesimal se recusa a ser ou ser preso pelas mesmas leis, e o infinito então é impossível de ser apanhado. Então nós vamos até aqui. Então essas coisas são assim, tecidos de coisas infinitesimais e não revelam diretamente a sua mensagem. Se olhamos cuidadosamente os trabalhos da natureza, posto que tenhamos colocado de lado o véu da familiaridade. Familiaridade quer dizer o que nós aprendemos sobre as coisas, o que nos é natural, abre aspas, natural, fecha aspas. Quanto à nossa visão, à nossa compreensão das coisas e a nossa ação a partir disto, nos conceitos. E essa familiaridade, então, ele diz, resulta numa aquiescência nossa não pensante. Que nós não nos incomodamos com as coisas, nós não nos preocupamos com nada, nem pensamos sobre as coisas. Ficamos quietos porque ignoramos e nem queríamos saber. Então, uma vez que tenhamos colocado de lado o véu da familiaridade e de nossa aquiescência não pensante no processo das coisas que achamos naturais, porque deste jeito elas sempre acontecem. Você nem imagina ou nem começa a se questionar porque você diz, bom, as coisas são assim, porque são assim. Que há para perguntar? Todo mundo sabe que são assim. Então isso é uma atitude de total ignorância. Então, uma vez que nós colocamos essa atitude de lado, diz ele, nós descobrimos que tudo o que a natureza faz, no seu todo ou em partes, é um milagre, um ato de uma magia incompreensível. Quer dizer, algo que, por ser incompreensível ao raciocínio, parece uma magia suprema, um milagre, um mistério. E é um mistério mesmo, não? Vamos dizer, se nesse momento vamos dizer, o que é um pensamento? O que podemos dizer em pensamento? E como é que algo que é invisível e não real e não material, primeiro pode ser avaliado por alguma outra coisa como material ou não material, o pensamento ou não pensamento, e depois enunciado por um aparelho de partes materiais, como em vibrações de som, e fazer dentro de outras consciências, o que é uma consciência também nós sabemos, sentido e provocar lá algo, um processo de pensamento. O que é pensamento? Quer dizer, é tudo totalmente, se a gente, assim, por um momento tira a familiaridade e acha que se sabe as coisas, fica, assim, totalmente inexplicável tudo, inexplicável. Como é que um corpo, vamos dizer, pelo simples método de inserir matéria nele, que é alimento, é matéria e oxigênio, vamos dizer, o prana, oxigênio, quer dizer, algo a partir da respiração, como é que ele pode não só se manter, mas se desenvolver, percorrer um ciclo e produzir ou ser a base para umas tantas coisas que são de natureza não material, quer dizer, suprafísica, quer dizer, tudo assim totalmente
no fim, não se pode dizer saber, não sabe nada mesmo, absolutamente. É assim realmente, como diz, uma aquiescência, porque se a gente pensasse mesmo, nós não teríamos nenhum conceito que coubesse, ou que caberia, para nada, nada absolutamente, nada. Nós temos como que realmente estreitar a coisa e pegar alguma roupa, algum traje, alguma coisa e pôr nas coisas para podermos viver racionalmente e para podermos nos comunicar e como que pegar as coisas, senão nem é coisa, nem somos nós. Então, na verdade, ele é um ato de alguma magia incompreensível, um milagre. Então, o ser da existência do si e o mundo que nela apareceu, eu não sei se é nele ou nela, na existência do si, ou no ser da existência do si. Não, da existência do si. O ser da existência do si e o mundo que nesta existência do si apareceu. A existência do si pode ser tanto, vamos dizer, a existência do si fundamental e essencial seria Sat, Sat Chit Ananda, o Sat, quer dizer, o si como existência, e pode ser o si em sua existência universal, enquanto se manifesta universalmente. Não, deve ser o próprio Sat, porque é o mundo que aparece nesta existência do si. O próprio mundo é já a manifestação dele no plano universal. A existência do si é o Sat Chitananda, quer dizer, é a própria existência suprema, ainda não manifesta a si. Então, o ser da existência do si e o mundo que nela, nessa existência do si, apareceu, são, cada um deles, e os dois juntamente, um mistério superracional. Nossa razão não pode conceber, descrever, penetrar, apreender, pegar o que é Deus, o que é o divino, em sua última razão e verdade e existência. E como o universo aparece no ser dela, dentro dela, porque não é algo separado dele, ou como é que poderia? Então também o mundo, na verdade, é inexplicável, enquanto é fenômeno do próprio divino em sua essência, em sua última existência. São um mistério superracional. A nós parece ter ou existir uma razão nas coisas, porque os processos do finito físico são consistentes para nossa visão e sua lei é determinável. Mas esta razão nas coisas, quando examinada de perto, parece tropeçar a cada momento em relação ou em comparação com o irracional, ou infrarracional, ou superracional. Quer dizer, a consistência, a determinabilidade do processo, nesses momentos, parece antes se diminuir do que aumentar na medida em que passamos da matéria, a primeira criação, a primeiro passo da criação, para a vida, e da vida para a mentalidade. Mais uma vez, parece para nós haver uma razão nas coisas. E nós achamos que as coisas têm uma razão, um sentido, um funcionamento, uma maneira de se movimentar, de existir, de se relacionar,
de funcionar explicáveis, uma razão, um motivo, a razão de nós existirmos, o motivo de nós existirmos. Então parece que nas coisas há uma razão, que os processos do finito físico, um pé é algo finito, uma calça é algo finito, um braço, um corpo, cabelo, são coisas finitas, um chão, gravador, são coisas finitas, físicas. Então tudo que constitui, o que se juntamente constitui um todo, este finito físico. Os processos do finito físico, os processos do nosso corpo, por exemplo, para nossa visão, são consistentes. Quer dizer, algo que se repete, algo que pode ser pesquisado, pode ser descrito, que se pode explicar como as coisas, uma coisa age sobre a outra, que acontece se eu coloco a minha mão ou o livro no fogo, então o livro vai queimando e não existe mais, existe a cinza e tem a fumaça, e a fumaça tem tal cor, tal cheiro, coisas desse tipo. Então os processos do finito são consistentes, se repetem. Posso botar qualquer livro aí, sempre vai queimando, sempre vai formar fumaça, ou se é plástico, a fumaça é diferente, o cheiro é diferente. Tudo isso é determinável. No fim posso fazer uma lista de coisas e colocar tudo aí e as coisas realmente funcionam assim. É isso que é ensinado nas escolas. É exatamente isso. Então, elas como que resistem à nossa visão, são consistentes para a nossa visão. E sua lei é determinável. Mas esta razão nas coisas, quando é examinada de perto, parece tropeçar a cada momento em relação ao irracional, ou infrarracional e suprarracional. Que existe algo por baixo do nível da razão e por cima do nível da razão, ou por detrás. Por detrás seria o irracional, embaixo seria infrarracional, em cima seria o suprarracional. E se olha, então, o processo contra isto, então, de repente, parece que entrou algo que não pode ser incluído na continha, que não tem lugar na nota fiscal do processo da natureza. Então, neste momento, diz ele, a consistência, quer dizer, a determinabilidade do processo pela razão, parece antes diminuir do que aumentar. Quando, então, por exemplo, passamos da matéria para a vida e da vida para a mentalidade. Quer dizer, no momento que a vida se acrescenta à matéria, o processo não aumenta sua legibilidade e determinabilidade, mas pelo contrário. Com a vida entrou um elemento na própria matéria que antes diminui a certeza e diminui a possibilidade de nós definirmos as coisas. E quando a mente entra, então mais ainda. Quer dizer, os elementos vida e mente são elementos que diminuem a racionalidade, a segurança, a certeza, vamos dizer, a ordem primitiva das coisas. Se o finito consente, até uma certa medida, de dar a aparência como se ele fosse racional, o infinitesimal recusa-se a ser preso pelas mesmas leis e o infinito, então, é impossível de ser apanhado. Não sei se consigo fazer um exemplo, deixa eu ver. Vamos ver essa página aqui. Aí está escrito o que eu digo, estou dizendo. Então, está escrito numa linguagem em inglês. Eu estou agora traduzindo assim. Outras mentes, não, se vocês todos soubessem inglês, mas cada um no seu grau de mentalidade, onde está no momento. Mas tivesse o conhecimento, vamos dizer, primitivo
o mero conhecimento de inglês. Então, a tradução de cada um de nós, desse texto aqui, seria bem diferente. Bem diferente. Como ele é muito complexo, então alguns talvez nem conseguiriam, só conseguiriam, vamos botar as palavras, mas impossível interligá-las para um sentido. Nem conseguiriam talvez formar frases. E quem conseguiria, talvez descobriria outra coisa que eu estou descobrindo aqui agora. Agora, se... Isso é claro, quer dizer, as mentalidades reagiriam de maneira diferente. Agora, a maioria de vocês nem conhece inglês. Então, isso aqui nem é elegível para vocês, diretamente. Então, ficaria meramente para a maioria uma página, um papel, se tira a página aqui do livro, uma página impressa. Se vocês olhariam a página assim, vocês nem saberiam que é de Sri Aurobindo. Como? Então, só se alguém diz, olha, essa página é de Sri Aurobindo, de A Vida Divina. Então, se você confia, você diz sim. Mas você não sabe. Não sabe, não. Se soubesse... então não sabe o que é isso. Pode ser uma outra coisa qualquer. Depois, se eu mostro isso a um homem da rua, a um menino, criança, eu digo, olha, isso é uma página escrita em francês, ou em italiano, ou em alemão, ou em inglês, o que você acha? Tu diz, não sei. Então nem saberia que é inglês, que talvez alguns de nós já podiam sentir ao ver isso. Então, a certeza desse pedaço material, então já se diminuiu mais ainda. Se então... se então mostraria vamos dizer, ou a uma criança, ou vamos dizer, a um primitivo, não sei, da Austrália, lá tem assim, primitivos mesmo, não? Assim, que vem antes da história do mundo ainda, ou de uma tribo qualquer onde assim houve pouca penetração ainda do homem, eles nem saberiam que isso é impresso, porque não conhecem o processo de imprimir alguma coisa. Então para eles seria, não sei o que seria, nem sei dizer, nem conheceriam um pedaço de papel retangular, porque não tem tesoura, não tem régua, não tem nem noção do retangular perfeitamente. E nem tem papel, nem conhecem papel. Porque precisa fazer papel é um processo assim, bastante já refinado. Então seria para eles não sei o quê. Ora, falar em inglês o sentido de Sri Aurobindo, então fica mais distante ainda, totalmente suprarracional. Ora, se então eu começo a cortar a página em pedaços, então a própria legibilidade, a própria possibilidade de isso ser entendido ainda como uma página que foi impressa em inglês, é de um autor determinado, de um capítulo determinado, de um livro determinado, que fala sobre problemas determinados, num estilo ou linguagem determinada, se diminui mais ainda. E se depois, vamos dizer, eu vou moendo os pedaços no moinho e reduzir a pó, então fica menos ainda compreensível, menos possível de ser entendido absolutamente. E se reduz o pó, como ele diz, a átomos, ao infinitesimal, então tem aqui algo que eu olho, pode ser um pé, pode ser uma cabeça, pode ser uma página de Sri Aurobindo, pode ser uma fita magnética, pode ser qualquer coisa. Quanto menor, diz ele, quanto mais tende para infinitesimal, tanto menos reconhecível, identificável, determinável. Só quando esse infinitesimal, vamos dizer, como que fica consistente, forma algo, se junta, se une,
forma átomos. Átomo nem basta para nós definirmos já uma coisa. Os átomos têm que constituir, então, moléculas. Molécula também não basta. E as moléculas têm que constituir partículas de matéria. Também não basta. E as partículas de matéria têm que se unir assim para determinado tipo de matéria, substância. Também não basta. Então, esta determinada substância de matéria tem que ser aplicada de uma certa maneira. A partir daí podemos dizer alguma coisa sobre isso. Então, se vê quanto mais fino, quanto mais decomposto, por assim dizer, tanto mais indefinível para nós. Quanto mais grosseiro, quanto mais ganha um fim, uma forma, uma coisa, tanto mais podemos dizer sobre isto. Segundo, de conformidade com nossa visão limitada, nossa capacidade limitada de definição. Então ele diz, se o finito consente, até uma certa medida, de dar a aparência como se fosse racional, o infinitesimal, então, se recusa a ser preso pelas mesmas leis e, além do infinitesimal, tem o infinito, que nem é mais matéria, nem é mais partícula infinitesimal de matéria, mas é além disso ainda, mais fino, mais sutil. Então, ele é impossível de nós, com o nosso raciocínio, pegá-lo. Não tem onde pegar. Então, diz ele, quanto à ação do universo e seu significado, ele nos escapa totalmente. Se houver nele, neste universo, o si, Deus, o Espírito, então sua maneira de lidar com o mundo e conosco são incompreensíveis. Não oferecem nenhuma chave que nós podemos seguir. Então, no momento que nós não concebemos o universo como um fenômeno material, mecânico, que existe em si, por si, aí podemos defini-lo até certo ponto. Mas no momento que admitimos ou dizemos, bom, o universo é uma manifestação do divino, e o divino não vai manifestar nada fora de si, mas tudo está dentro dele, é ele próprio na forma do universo. Assim nos expressamos, conseguimos chegar ao divino. Neste mesmo momento, estamos usando palavras, mas devemos ter a consciência de que nada daquilo que dizemos pode, nem de longe, alcançar o que realmente existe. Porque, como vimos, o infinito é menos compreensível, menos pegável do que o infinitesimal da matéria. Infinitesimal menos do que o átomo menos do que a molécula menos do que a substância prima. Então, Deus e suas manifestações, para nossa razão, para sempre, tem que ser incompreensíveis. Incompreensíveis. Por natureza, como princípio, fundamentalmente. Então, Deus e natureza, e mesmo nós, nos movimentamos de uma maneira misteriosa que é somente parcialmente e somente em pontos inteligível, mas que como um todo escapa à nossa compreensão. Deus é a natureza e mesmo nós nos movimentamos de uma maneira misteriosa, que é somente parcialmente e somente em pontos inteligível. Cada um pode dizer isso em relação a si, a sua própria pessoa e vida. O que no momento, o ponto que podemos ler, que é inteligível para nós, em parte, é de nós estamos aqui fazendo essa leitura. É a única coisa que podemos dizer no momento com certeza. Mas já aqui não podemos dizer por quê. Por que foi colocado em nossa vida que estamos neste momento em nossa existência, cada um com seu próprio processo, tão diferentes,
aqui unidos para ouvir isto. Ninguém de vocês veio hoje de manhã para ouvir isto. Então, ainda neste momento, não compreende porque se lê exatamente isto aqui. E não sabe absolutamente para que serve isto na sua vida. Não sabe que efeito faz essa leitura, por exemplo, sobre a sua digestão, sobre a circulação de seu sangue, sobre o seu cérebro, sobre a sua pressão. Não sabe como isso vai efetuar durante o dia, ter ouvido isto aqui, e não outra coisa. Quer dizer, algum ponto a gente pode pegar, e nos termos que nós usamos, dizer, bom, estamos lendo Sri Aurobindo, A Vida Divina, que página? Ah, página 327. 326 começou. 327 continua. Etc. Mas é tudo ridículo. Pobre. É nada. Que realmente se efetua a partir disto, ou através disto, em nós, e para que serve. E de que efeito tem, mesmo em termos físicos, sobre nós. Onde o efeito disto, em termos agora mais menos diretos, mais indiretos, que efeito tem isto, vamos dizer, sobre a nossa vida? Qual o momento em nossa vida, depois momentos, que agimos ainda sob a pressão ou sob a influência disto que nós lemos aqui, como isso vai moldar nossos pensamentos a partir de agora? Ou se não moldar os pensamentos, mas preparar para que um dia eles possam ser modificados. Quer dizer, é tudo ininteligível, totalmente, inteiramente. Inteiramente. Então, como que qualquer esforço nosso de querer definir e cobrar, por assim dizer, fica inteiramente fútil. Há uma razão mais profunda. Não tem. Então, Deus e a natureza, e mesmo nós, nos movimentamos de maneira misteriosa, que é somente parcialmente e em pontos inteligível, mas que como um todo escapa à nossa compreensão. Todos os trabalhos da Maya é o poder de criação do divino, olham como a produção de um poder mágico suprarracional que arranja as coisas de acordo com sua sabedoria ou sua fantasia. Todos os trabalhos da Maya, digamos, Maya, no conceito tradicional e convencional, é o poder, ou é a ilusão do mundo, a ilusão das coisas, uma aparência que não tem consistência, que não tem realidade por detrás, mas só parece a nossos sentidos assim. No sentido mais original, antigo, não o sentido propagado pelo budismo, que é este, de Maya. Mas o sentido mais original é o poder de criação de Deus. É o poder como que dar forma às imagens que dele brotam, por assim dizer. Então todos os trabalhos da Maya olham como a produção, tem a aparência de uma produção de um poder mágico suprarracional que arranja as coisas de acordo com sua própria sabedoria ou sua fantasia. Mas uma sabedoria que não é nossa, é uma fantasia que deixa a nossa imaginação longe atrás. O Espírito que se manifesta as coisas ou se manifesta nelas tão obscuramente, a nossa razão parece um mágico, um mago, e seu poder, ou Maya, uma magia criativa. O Espírito que manifesta as coisas e se manifesta nelas tão obscuramente, parece, para nossa razão, um mago, e seu poder, ou Maya, uma magia criativa. Mas a magia pode criar ilusões
ou pode criar realidades espantosas. E nós achamos difícil decidir qual desses processos suprarracionais, ilusão ou realidade espantosa, nos confronta neste universo. Então, para nós, diz ele, a questão se coloca a todo momento se o que nos cerca e com que nós temos que nos defrontar é algo que é real e apenas de uma dimensão assustadora, espantosa, incompreensível para nós, ou se é uma ilusão, algo que não existe, que podemos negar ou podemos botar de lado ou considerar como não existente na verdade. Mas, de fato, diz ele, a causa desta impressão deve ser necessariamente procurada não em algo ilusório, fantástico no Supremo e na existência do Si universal, mas em nossa própria inabilidade de pegarmos a chave suprema para esta existência múltipla ou descobrir o plano e estruturas secretos de sua ação. Então, leia mais uma vez, e aqui talvez seja assim, como que a essência daquilo que hoje tentamos aqui. Não, vejam, mas tem as duas atitudes, como ele diz. O que existe pode parecer para nós ou uma ilusão, algo não real, ou algo, uma realidade espantosa, quer dizer, tão complicada, tão complexa, tão grande, tão com leis tão próprias, tão supra-humanas, tão que para nós impossível nós termos certeza ou podemos ler as coisas, uma realidade espantosa. Ou eu digo não, isso tudo é ilusão e eu sou um pé, eu sou uma barriga, eu sou um nariz, uma barba, não. Isso eu não sou. Então, isso é um poder que se manifestar, que botou esse negócio aqui, ainda obedece a um tipo geral, assim, todo homem de barba e toda mulher, não sei, de busto. E eu, eu não sou um tipo, eu sou uma outra coisa, eu sou o que eu sou além, a parte disto. Isso é uma ilusão, isso... Então, se isto morre, eu morro? Não, eu não morro. Quer dizer, o que em mim, o que eu sou, essencialmente, fundamentalmente, realmente, não morre. Ele se reveste de coisas que obedecem à lei da natureza mecânica. Mas eu me identifico com isso e achar que sou isso? Não, absolutamente não. Então, isso seria considerar o mundo como ilusão, como uma fantasia, um negócio produzido, mas que não é real. E a outra é a atitude por exemplo, dos índios brasileiros, ou de qualquer, dos norte-americanos do mesmo jeito, de qualquer mentalidade mais primitiva, que está diante da natureza do mundo sem raciocínio desenvolvido como o budismo teve, para descartar o mundo como ilusão. Foi um raciocínio, um trabalho de intelectual notável. Fantástico chegar a esta conclusão. Mas que está infrarracional ainda. Mas ameaçado pelo sol que queima, pela chuva que impossibilita, não sei, a existência durante dias, ou a caça, o que for. Pela doença, pela morte, pelo trovão, pelo relâmpago, pela cobra venenosa, pelo tigre, pelo leão, o que for. Então, cada coisa dessa, por uma árvore bondosa e que dá frutos, e uma trepadeira que sufoca e estrangula esta árvore, esta planta, e tudo mais. Então, para eles, tudo isso não é explicável em termos racionais. E tudo, então, parece povoado, ou para eles é povoado, de espíritos, de entidades
invisíveis que regem. A cobra, então, é o rei dos demônios, nós chamamos de demônio, não são nossa, de seres, de energias, de entidades que agem num certo nível. Eles não conhecem a palavra nível nem entidade, é tudo nossa explicação disso. Para eles é real. E o trovão manifesta um poder que é tão grande que ninguém de nós tem influência sobre ele. E o relâmpago, o mar, a maré, o que for. São poderes. E o poder tem que ter um dono. O dono de tudo isso, então, nós chamamos de criador. Então, é como que um grande feiticeiro, um mago, que for. Então, no fundo, uma visão muito mais real do que a nossa visão do mundo. Para eles, a unidade de mundo suprafísico e suprarracional, intimamente dentro das coisas racionais, das coisas finitas e materiais, e determinando seu processo e sua aparência, e isso para eles é real. Para nós perdemos isto. Então, seriam as duas maneiras de olhar a realidade. A realidade é espantosa, inexplicável, porque traz por dentro dela um poder que nunca podemos definir e que nunca se comporta como nós queremos, desejamos ou achamos, mas sempre diferentemente. Ou se segue durante um certo tempo uma certa lei, aparentemente uma linha, de repente faz outra coisa. Imprevisível, inesperado. Ou então nós chegamos a tal ponto de intelectualidade que dizemos, bom, tudo isto que existe aqui, um corpo, um sexo que for, é tudo, são mecanismos da natureza, é tudo ilusório. Eu não sou nisto, o que eu sou realmente, em essência e verdadeiramente, não está nisto. Senão, vamos dizer, realmente, meu físico teria que ser único, totalmente único. Não poderia ser, nunca pertencer ao tipo macho da espécie humana, coisa desse tipo. Ou, se realmente eu fosse isto, então não poderia obedecer ao mesmo processo de me alimentar, de repousar, que todo mundo obedece. Então, se é assim uma coisa tão geral, tão tipificada, tão padronizada, eu não sou nisto, não. Eu sou algo único, singular. E pertence a uma outra realidade. Isso é uma ilusão. Que nos sentidos, pois só nos sentidos nos dizem algo sobre isto. Não temos outra informação. Que os sentidos nos dão ilusoriamente, enganosamente. Então são os dois, como que as duas atitudes fundamentais. E no meio está a atitude racional, que aceita as coisas como são, porque são familiares, é assim que se vê, assim que foi ensinado, e segue na trilha de sempre, de milênios, de descrever as coisas exteriormente, sem nunca pensar sobre elas. E eventualmente gruda por cima disso numa religião, uma noção de Deus, regida por uma elite que unicamente sabe o que é Deus, o que é religião, e nos permite, através de fórmulas, que nós participemos até uma certa medida nisto e do resto. Mas então ele diz, aí vem agora como que é a explicação inexplicável. Mas de fato, a causa desta impressão de ser uma realidade espantosa ou uma ilusão, necessariamente deve ser procurado não em algo que no próprio Supremo fosse ilusório ou fantástico, quer dizer, ele é um fantástico, ou ele próprio é ilusório, mas em nossa própria inabilidade de pegarmos a razão suprema para sua existência múltipla, ou descobrimos o plano e as estruturas secretos de sua ação. Que se a nós aparece assim, é por causa da nossa limitação. Que a nossa inabilidade nós vemos mais profundamente, ou mais amplamente, ou mais substancialmente. Então as coisas nos parecem assim. Então ele diz, olha, não desconfie daquilo que você vê, mas desconfie de seu próprio poder de visão, de seu próprio poder de compreensão.
Então, o autoexistente, o Supremo, que existe em si, por si só, é o infinito. E sua maneira de ser e sua maneira de ação devem ser a maneira do infinito. Mas nossa consciência é limitada e nossa razão é construída sobre coisas finitas. É irracional supor que uma consciência finita e uma razão finita possam ser uma medida do infinito. Esta pequeneza não pode julgar esta imensidão. Esta pobreza, presa a um uso limitado de seus recursos pobres, não pode conceber o arranjo opulente daquelas riquezas. Um ignorante semi-conhecimento não pode seguir as moções de um todo conhecimento. O autoexistente supremo é o infinito, aquele que não tem fim, em nenhum sentido, nem de energia, nem de espaço, nem de tempo, nem de corpo, nem de consciência, de nada. Não é como o Sol, uma luz determinada, com seu ciclo determinado, não. E como ele é infinito, então, obviamente, sua maneira de ser e sua maneira de agir sempre deve ser a maneira do infinito. Mas nossa consciência é limitada. E nossa razão é construída com base em coisas finitas. Nossa razão é toda construída a partir daquilo que percebemos sensorialmente das coisas. A partir daí vemos causa, efeito, concatenação de fenômenos, um processo definível com seu resultado, com seus estágios intermediários e tudo mais. É tudo a partir daquilo que os sentidos fornecem ao cérebro e aquilo que a partir desse fornecimento se forma mentalmente em nós. Então é irracional supor que uma consciência finita e uma razão finita podem ser uma medida do infinito. Irracional supor que ou que é pequeno e limitado em si e serve para fins determinados e dentro de um condicionamento determinado de realidade, pode servir para uma realidade, uma existência de que o que nós vivemos é apenas uma parcela, um pedaço. Então esse pedaço não pode ser a medida do todo. Talvez se tivéssemos a visão mais profunda, poderíamos descobrir dentro do pedaço, como que intrínseco nela, o segredo ou a imagem secreta do todo, mas não medindo o pedaço exteriormente, ou analisando-o exteriormente. Então esta pequeneza não pode julgar aquela imensidão. Essa pobreza limitada a um uso de seus recursos mesquinhos não pode conceber o arranjo opulente daquelas riquezas, as riquezas de uma criação infinita. Um semi-conhecimento ignorante não pode seguir as moções de um todo conhecimento. Um fenômeno, vamos dizer, das crianças, não? Para eles, primeiro, os pais são deuses, semideuses, que são seres que agem a partir de uma visão, de um conhecimento, de um poder tão maiores e tão inexplicáveis para a criança, que a criança somente pode se render e somente oferecer uma confiança ilimitável. Os pais resolverão tudo. E os pais têm o poder, o todo poder. E a criança
cresce nesta base. Para ela isso é verdadeiro. Depois, então, justamente, quando a razão acorda nela, ela se torna um ser racional, descobre que os pais não são divinos, não são todo-poderosos, que todo aparato que eles põem é um aparato limitado, um aparato a ser adquirido, que eu posso adquirir do mesmo jeito, que o poder deles é um poder comum que todo mundo tem, eu talvez possa ter um poder maior nesse campo do que eles tiveram, e de repente cai esta maravilha de superioridade que os pais têm primeiro para os filhos. Então, nesse sentido, nós somos os bebês do infinito. Então, não podemos imprimir a nossa medida de bebê, agora achar que... nossa atitude seria, então, sermos criancinhas do infinito. Aí está tudo certo. Então, a única atitude possível é uma confiança ilimitável. É render-se a eles, a ele. A única atitude. Mas nós acharmos, como se fosse um bebê tivesse uma intelectualidade, que com essa intelectualidade nós podemos agora ver, determinar, compreender, prever, julgar, recusar, melhorar, justificar, criticar as atitudes do infinito. Isso é totalmente infantil, inteiramente. Inteiramente. Então, a única atitude é uma confiança ilimitada, render-se incondicionalmente. É a única maneira, a única. Do resto... Então podemos, para o nosso mundo infantil que construímos, uma sociedade em que a gente se veste assim, ou senta em cadeira, ou se senta assim, então já não é bem visto, então tem que sentar assim, botar as mãozinhas assim, se botar aqui, então com boa educação, que é tudo infantil totalmente, tudo muito pequeno. Assim se julga as pessoas, né? Então não se olha mais para a pessoa, porque sempre anda assim, não? Impossível. Mas se fosse inteligente, alguma coisa não está certa nele, não? Tem algum desarranjo. Ou enquanto aqui, vamos dizer, ainda a mulher cobria sempre tudo, então se alguma mulher eventualmente aparecesse, não, com barriga assim descoberta, não, então escândalo, não, escândalo. Hoje em dia, então, a opinião pública já acha que essa grande coisa, mostrar uma barriga, uma cintura nua, não é mais problema, não? Então, a mulher não é mais excluída dessa sociedade por isso. Quer dizer, essa é a nossa medida ridícula, totalmente infantil, pobre. Totalmente. Então, se achamos que podemos aplicar essas medidas a Deus e ao infinito, então, realmente, não tem. É claro que por detrás de tudo isto também, esta questão da barriga, mostrar a barriga ou não mostrar, detrás de tudo isso tem alguma outra coisa, mas que muito toscamente se expressa desta maneira, e muito ignorantemente. Nós que tem tudo isso também, o bom comportamento, uma verdade por detrás, que no fim tem a verdadeira natureza divina de uma ordem, de um sentido de proporção, de uma harmonia entre os elementos, etc. Isso é tudo certo. Mas, infelizmente, a nossa base para tudo isso não é esta. Isso deixamos aos filósofos, aos orientais, então, aos espiritualistas. E assim a própria coisa fica ridícula, destituída totalmente de sentido, para alguém que vê mais profundamente. Eu acho que vou terminar aqui mesmo, a não ser que vocês queiram ouvir mais desse tipo. Então, aquilo chega, o que vai chegando com isto, é nos provar que o que nós temos em termos de recurso racional
que é de observação física de coisas, sensorial, e de conclusões a partir disto, e de deduções daquilo que foi reconhecido, de deduções sobre a causa disto, a razão disto, o significado disto, sobre o Supremo, ou sobre a realidade superfísica. Que isto é totalmente insuportável, inteiramente insustentável e insuportável também. Sim. Mas é insustentável em primeiro plano. Quer dizer, algo que não pode ser, que nós não podemos mais aceitar. Nós, eu digo, as pessoas que tentam acordar, estão tentando acordar, e estão tentando não seguir escravamente e cegamente as convenções, mas estão tentando ver um pouco mais profundamente. Então, aí vem o que a mãe diz. Você tem que tirar tudo, destruir tudo, não aceitar nada e começar a partir de si, vendo as coisas com sua visão mais pura, mais despida, para você chegar a uma visão do mundo e uma visão de si sua, mas não seguir o que lhe foi ensinado, o que todo mundo faz, porque isto é destituído totalmente de substancialidade, de sentido, de valor. É uma falsificação, uma distorção. Então, isso ele vai chegar, como nós, com nossos meios, não podemos ser o que devemos ser, um ser em busca de conhecimento. Nem em busca de conhecimento estamos se vivemos na faixa convencional. Nem isto. Vamos dizer, menos ainda o próprio conhecedor. Mas nem somos uma pessoa que busca conhecimento. Se nós corremos no círculo de todo mundo. Então mesmo a nossa busca é ignorante totalmente. A pessoa pega a mercadoria oferecida e dentro dela acha que vai encontrar conhecimento. Então é assim, é no fundo assim, como que desfazendo, não, todos os livros que existem, não, página por página. E começar assim a formar um primeiro alfabeto, cada um de nós, para si. E a partir daí uma primeira palavra, uma segunda palavra. Mas não. E aí então começa uma coisa, ou começa algo que me parece assim muito importante. Não existe, praticamente não existem pessoas no mundo que fazem isto assim tão radicalmente. Isso tem poucos, realmente. Mas vamos dizer, tentativas nesta direção tem. Tentativas, procuras, buscas, realizações, talvez só parciais, mas em que justamente esta necessidade de não se submeter simplesmente e repetir simplesmente, remastigar, remoer o que já foi dito e feito e construir sua própria vida nestas bases, ou enfiar-se nesta máquina, nesta estrutura, mas onde se procura ou quebrar, ou deixar cair, ou sair, ou em meio a isso construir uma outra coisa, talvez ainda mista, talvez ainda não muito clara, eficaz. Mas, vamos dizer, para nós, em termos pessoais mesmo, supremamente importante nós, primeiro, percebamos tais tentativas, tais movimentos, tais buscas, e depois nossa avaliação disto. Que no momento que eu estou diante disto, se eu afirmo isto, eu estou afirmando uma aventura, uma coisa não certa, uma coisa talvez de revolta, de rebeldia, uma coisa que no mínimo não consoa com o que é estabelecido como certo. Mas eu tenho que saber, então, ver rapidamente o que é, vamos dizer, qual é a minha direção, para onde é que nós devemos chegar. E eventualmente preferir, então, não preferir, fazer questão, o conscientemente, nem fazer questão, conscientemente, afirmar algo em que esta nova energia
mexendo e quebrando e rachando as coisas, embora talvez a coisa ainda despenque, ou talvez se perca mesmo e se fracasse, mas não é mais um fracasso dentro dos termos estabelecidos, mas é porque essa nova energia está tentando romper cascas de bilhões de anos, escórias, tirar. Então, talvez se tira a escória aqui, que grudou durante milênios ou milhões de anos, talvez sangre, talvez se inflame, talvez morra, porque está tirando a escória, que grudou há milhões de anos. Mas isto é mais válido do que ficar com escórias e ainda aumentar mais as escórias. Já aceita a sua estrutura como a estrutura dada. E ainda, então, fazer só trabalho sobre isto, de modo que fica mais uma camadazinha, Com cada geração até então, sempre só fortaleceu as escórias. Poucos que tentaram romper isso. Então, isso é importante, entende? Quer dizer, não é questão de encontrar algo perfeito. Então, já é um novo mundo aqui. Eu vejo claramente, é lindo, é assim, tudo certo. Não existe. A não ser que você queira se aventurar e lançar numa aventura, eventualmente fracassar junto, eventualmente só pegar uma partezinha e a outra parte ainda não é realizável, você não vai poder experimentar o novo. Se você quer já a nova religião estabelecida, já um novo universo totalmente programado e mapado, então nem tente. Então, melhor você que fica no velho. Então, não tem nem o trabalho de aprender uma nova linguagem. Não precisa. Esse universo novo, totalmente novo, em termos materiais, de vivência, não existe. Existe como uma realidade suprafísica. Mas para a realização deste universo, novo universo, que precisa, em primeiro plano, é pioneiros, é aventureiros. É gente que ousa, a gente que tem audácia, a gente que se lança. Gente que prefere, como eu digo, quebrar a perna e a cabeça e rasgar o coração do que ficar sempre remoendo as mesmas emoções ou refazendo os mesmos tipos de tipo balé, dança balé, o que for. Não. Aí está a decisão. Então temos que ver claramente. Que nós não temos, no momento, recursos, não somos preparados para já podermos nem, eu diria, ver, compreender o novo realmente em suas manifestações. Nem isto. Nós não temos a visão para isso, não. Então, por isso não, a mãe diz, não, eu convido vocês para a grande aventura. Eu vou ler amanhã o texto para vocês. Não tem nada seguro, certo? Nada que for novo. É para nascer. Está nascendo. E também é claro que este novo não vai ser já o que vai compreender a consciência do infinito. Nem isso. Mas vai ser, vamos dizer, mais um degrauzinho em direção a. Então, um pouquinho mais a coisa vai poder fluir. Mas não vai ser já o que nos transporta definitivamente para dentro do seio de Deus, absolutamente. É uma aproximação, mas será. E se não aproximação direta, talvez um recuo aparente, mas um recuo necessário para depois uma outra geração, outro século, outro milênio, poder fazer essa aproximação mais real. Então, seja como for, nós não podemos ficar parados. E não podemos esperar encontrar as coisas já prontas. E nos encaixar no nosso lugarzinho. E tudo certo, tudo bom. Mas é uma busca vivência em vida, realmente. O que marcou assim a minha mente foi uma palavra da mãe. Eu tenho que redescobrir essa palavra em algum livro, mais ou menos. Um dia eu vou descobrir outra vez. Onde ele diz, o que precisamos atualmente não são os grandes yogis com seus siddhis, que são suas perfeições tradicionais e seus alcances perfeitos e realizações.
que precisamos são aventureiros. Gente que, provavelmente de maneira imperfeita, se lança e arranca, como digo, aí já é a minha linguagem, arranca as escórias e tenta que o corpo novo possa receber a luz e a vida e condições de ser. A questão não é a autoperfeição, não é o em si estar concluído e harmonioso, mas ser esta ferramenta que abre a porta